Quero saudar todos com a graça do nosso Deus e dizer que é muito bom estar juntamente com vocês para adorar o nosso Deus, conhecê-lo mais e melhor e dessa forma, ir nos tornando verdadeiros adoradores ou adoradores mais aperfeiçoados. Nós estamos estudando a apresentação que Deus faz de si mesmo em Apocalipse, no capítulo 1, versículos de 4 a 8. Deus faz essa saudação que nós vamos ler daqui a pouco, porque Ele deseja que você o conheça detalhadamente. E nós já sabemos, Conhecer o verdadeiro Deus gera verdadeiros adoradores. Então eu vou ler versículos 4, 5 e 6 de Apocalipse, capítulo 1, que diz assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir ao seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Nós já vimos que nessa saudação, Deus se apresenta triunamente, através das 3 pessoas da Trindade Divina. Deus Pai se apresenta como aquele que é, que era e há de vir. O Espírito Santo se apresenta como os 7 espíritos que estão diante do trono. E Jesus Cristo se apresenta como sendo a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. É muito importante que nós entendamos que Deus faz questão de se apresentar dessa forma. Isso significa que Ele deseja ser conhecido também dessa forma. E nós vimos na semana passada, através de vários textos bíblicos, que Deus deseja e ordena que nós o conheçamos cada vez mais, cada vez melhor. E é importante que a gente reconheça que toda a ordem de Deus visa atingir basicamente 2 objetivos. O primeiro objetivo é a sua própria glória. Então Deus deseja que nós o conheçamos mais, que nós o conheçamos melhor, para que ele possa ser glorificado mais e melhor como Deus. Então Deus deseja ser honrado, Deus deseja ser louvado, homenageado, porque Ele é Deus. E é por isso que o versículo 6 termina essa primeira parte da saudação glorificando a Deus. Diz: a Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Então, para ser um adorador agradável a Deus, você precisa estar aprofundando o seu conhecimento a respeito de Deus, relembrando quem Deus é. Deus aceita a adoração de quem o conhece. Então, a primeira implicação é que nós devemos nos reunir como igreja, primeiramente para aprender e relembrar quem é Deus, para que possamos adorá-lo de verdade. O segundo objetivo das ordens de Deus é o nosso bem. Versículo 3 de Apocalipse capítulo 1, já bem conhecido por todos nós, diz: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então esse versículo afirma que Deus é que produz em nós aquela vida de felicidade abundante. E essa vida de felicidade depende do nosso conhecimento de Deus. Depende de nós estarmos lendo a respeito de Deus, ouvindo a respeito de Deus e guardando as coisas a respeito de Deus. Então, crescer no conhecimento de Deus é a necessidade mais sublime que um salvo por Cristo tem, por isso deve desejar. Porque garante a maior de todas as bênçãos, a bênção de ter Deus como Pai por toda a eternidade. Então, a segunda implicação é que nós devemos nos reunir como igreja para receber a orientação de Deus, para que possamos agradá-lo e, consequentemente, ter uma vida de felicidade inabalável.
Por isso, amados, crescer no conhecimento de Deus é uma necessidade de todo ser humano. É uma necessidade de todos os crentes. Por isso que nós devemos desejar ter esse conhecimento. Crescer no conhecimento de Deus não é somente uma necessidade. Na verdade, é um grande privilégio. É a maior bênção que o ser humano pode receber, pode ter. Em outras palavras, é o maior bem, é a maior riqueza que o ser humano pode ter. É se relacionar com Deus, conhecer Deus mais e melhor. Então, para glorificar a Deus e, consequentemente, ser feliz de verdade, você, eu, todos nós precisamos estar aprofundando o nosso conhecimento a respeito de Deus. E é por isso que em Apocalipse nós temos essa saudação, na qual Deus se revela dessa forma. Deus também deseja que os seus filhos o conheçam como Deus triuno, para que o glorifiquem, o adorem e o louvem como ele é. Na mensagem anterior, nós também estudamos que para adorar a Deus é essencial acreditar que ele é único, que ele é um. Mas também é essencial acreditar que ele é três pessoas distintas e é igualmente Deus. Então eu li aquela definição da triunidade de Deus, que é bem importante, né? Aquela definição diz: existe apenas um Deus único e verdadeiro, mas na unidade da divindade existem três pessoas, coeternas, coiguais da mesma substância, mas de substância ou subsistência distinta. É muito importante nós sabermos, né, como a triunidade ela age e interage conosco. Hoje nós vamos meditar sobre algumas qualidades ou atributos de Deus apresentadas nessa saudação. Nós vamos enfatizar Deus Pai, mas é impossível falar de Deus Pai sem ao mesmo tempo estar falando de Deus Espírito Santo e de Deus Filho. Então, nessa mensagem, eu quero destacar a primeira apresentação que Deus faz de si mesmo. Ele diz que ele deseja a todos nós graça e paz daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Mas antes de falar sobre Deus, que era, que é e que antes de vir, eu gostaria de fazer uma breve oração. Amado Deus, falar do Senhor para nós, meros mortais, somente com a ajuda do Teu Santo Espírito, isso é possível. E somente através da Tua Palavra. Para isso precisamos que o Teu Santo Espírito nos ajude, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, ó Pai querido, e sabemos que isso só é possível porque também Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado morrendo na cruz em nosso lugar, eliminando o pecado, eliminando a nossa inimizade contra Ti, ó Pai. Então pedimos que o Senhor nos ajude a Te conhecer mais, a Te conhecer melhor através da Tua Palavra, para que possamos ser cada vez mais adoradores que honram e glorificam o Teu nome. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Essa descrição, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, vem em primeiro lugar, então é lógico, se refere à primeira pessoa da Trindade, Deus Pai. Agora, ele não se refere a Deus Pai somente porque vem em primeiro lugar, mas ele se refere a Deus Pai porque nessa apresentação, como nós já vimos, nós temos também a apresentação do Espírito Santo e também a apresentação de Jesus Cristo. Também é muito importante levar em consideração que essa apresentação ou essa afirmação que Deus Pai faz a respeito de si, também Jesus Cristo faz a respeito de si mesmo. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz o seguinte: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. É a mesma coisa que dizer que é aquele que é, que era e que há de vir. Então nós vemos aí a triunidade e ao mesmo tempo nós vemos que cada pessoa da Trindade tem o mesmo poder. Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo têm as mesmas qualidades divinas,
são um só Deus. E Deus aí se apresenta como aquele que está agindo o tempo todo, aquele que está agindo diariamente. Vou repetir, Apocalipse 1:4. A vocês graça e paz da parte daquele que é. E eu quero agora enfatizar, Deus se apresentando através do verbo ser, no tempo presente. O verbo ser, ao Deus se apresentar através dele, significa que Deus é aquele que existe. É aquele que faz acontecer, isso é, que faz com que as coisas aconteçam. É aquele que está presente. Por isso é aquele que está agindo o tempo todo, se envolvendo o tempo todo, de maneira poderosa. Para agir é preciso existir. E é por isso que ele usa o verbo ser para se apresentar. Deus está vivo. Deus está agindo. Deus está trabalhando e ele trabalha sem parar. Deus não se cansa nem se fadiga. E é por isso que quando Jesus esteve entre nós, ele afirmou da seguinte forma o trabalho de Deus. Ele diz assim: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E Deus trabalha para a sua glória e Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. É muito importante quando Deus se apresenta como aquele que é, Deus está dizendo: olha, eu não sou fruto da imaginação humana. O fato de Deus não poder ser visto não significa que ele é uma lenda, não significa que ele não existe. E por que é importante enfatizar isso? Porque nós vivemos numa sociedade descrente. E a descrença produz idolatria. Idolatria em relação à existência de Deus. E quando a pessoa não adora o verdadeiro Deus, ele adora um outro ser. Ele adora a si mesmo ou ele cria outros deuses falsos para adorar. A descrença ou a idolatria sempre se manifestou ao longo dos séculos. Por exemplo, se manifesta através do ateísmo. Quando você vai estudar sobre ateísmo, e não é o objetivo aqui, você vai ver várias categorias de ateus. Mas nós podemos resumir que o ateu é aquele que nega a existência de Deus ou nega a atuação de Deus aqui neste mundo. E as pessoas que negam a Deus ou negam a atuação de Deus nesse mundo tornam-se deuses para si mesmo ou criam outros deuses. Um outro tipo de descrença ou idolatria é o agnosticismo. Também existem vários tipos de agnósticos, mas o resumo é que os agnósticos, eles negam a possibilidade de Deus ser conhecido de verdade. Isso é, eles afirmam que todo conhecimento a respeito de Deus é relativo. E aquilo que é relativo para eles significa que é certo. Eles estão afirmando que é impossível conhecer a respeito de Deus ou conhecer Deus. Quando eles dizem que tudo que se fala sobre Deus é relativo, ele está dizendo, bom, quando você fala alguma coisa de Deus, pode ser que ele seja isso e pode ser que não seja. Então, quando eu afirmo que Deus é todo-poderoso, eles dizem, pode ser, mas pode não ser. Quando nós afirmamos que Deus é onipresente, eles dizem, bom, pode ser, mas também pode não ser. É um tipo de agnosticismo, né? É um tipo de descrença. Isso cria ou gera idolatria. Um outro tipo de ateísmo e, consequentemente, a idolatria é o panteísmo. Resumindo, o panteísmo diz que Deus é a soma de tudo que existe. Isso é, tudo que é animado ou inanimado representa Deus. Todos os objetos materiais, todos os seres, eles se unem como sendo uma única substância infinita, eles dizem. Isso é Deus. Então Deus está num pedaço de pedra, Deus está numa madeira, Deus está num animal, isso é, Deus é tudo. E é interessante que isso tem muitas ramificações que eu não quero entrar agora, mas revela uma ignorância a respeito de Deus, e agora a pessoa adora tudo. Adora até um pedaço de pedra, adora até um animal e assim por diante, começa a tratar essas coisas como Deus.
O verdadeiro Deus, ele se apresenta na Bíblia. E ele se apresenta como um ser eterno. Ele se apresenta como um Deus pessoal, como um Deus que se relaciona, como um Deus que pode ser conhecido através das informações que ele dá a respeito de si mesmo na Bíblia, mas ele pode ser conhecido e reconhecido também através da criação, através das suas ações, através de intervenções na vida dos indivíduos, na vida de grupos, na vida de pessoas, na vida de nações. Deus, ele se revela, né, através de toda a sua criação, inclusive ele se revela determinando tudo o que acontece no mundo e até o que não acontece, porque é ele que controla todas as coisas e é assim que Deus se apresenta na Bíblia e se torna conhecido. E é por isso que Deus está se apresentando aqui em Apocalipse como aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Agora é muito importante que a gente saiba que essa apresentação, ela não é nova, é uma apresentação muito antiga. Aquele que é algo muito antigo. Deus já se apresentou dessa forma, por exemplo, em Êxodo. Êxodo capítulo 3, eu vou apenas agora destacar versículo 6 e versículo 14. E pode ter certeza, quando Deus se apresentou lá em Apocalipse para aqueles irmãos, né, no primeiro século, como aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, para algumas pessoas isso era uma novidade. Mas também havia pessoas lá salvas há muito tempo, conhecedores do Antigo Testamento, que logo associaram com Êxodo, capítulo 3, versículo 6 e versículo 14. Aqui, né, há mais de 3.000 anos atrás, Deus escolheu esse título quando ele se revelou para Moisés pela primeira vez. Naquela circunstância, né, naquela árvore, naquela sarça que queimava, mas não se consumia. E diz assim o versículo 6, disse mais, Deus se apresentando, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. No versículo 14, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Para entender o motivo pelo qual Deus deu a si mesmo esse nome, usando o verbo ser, nós precisamos lembrar daquele acontecimento na história do relacionamento entre Deus e o seu povo Israel. Por quê? Porque quando Deus se apresenta em Apocalipse dessa forma, as pessoas já conheciam essa apresentação de Êxodo. E é nessa apresentação de Êxodo que nós temos mais detalhes a respeito disso. Por isso eu vou ler Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 15. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio para o monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E, vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito,
e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, porque desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles lhe disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou. Em Apocalipse, aquele que é, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós, e este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Deus se apresenta para Moisés e ordena a Moisés que o apresente ao povo de Israel lá no cativeiro egípcio, como o eu sou, ou eu sou o que sou, ou aquele que é, ou aquele que é, que era e que há de vir. Muito interessante, os rabinos judeus explicavam, ao ensinar essa saudação eu sou, ou eu sou o que sou, eles ensinavam que Deus quis significar que eu sou, ainda continuo sendo e no futuro ainda serei. Por que é que eles fazem essa afirmação? Há uma questão gramatical muito importante nesse título eu sou. Tanto no título eu sou, como aquele que é, que está lá em Apocalipse, ambos estão no modo imperfeito. Gramaticalmente, o modo imperfeito indica uma ação em progresso. Algo que está acontecendo, mas ainda não foi completado. Isso é, Deus se apresenta ou se revela dizendo: eu agora estou começando a me revelar a vocês e eu continuarei me revelando a vocês progressivamente. Por isso que o conhecimento de Deus para nós é algo progressivo, é algo que deve estar acontecendo constantemente, diariamente. Por isso que em Apocalipse Deus também se apresenta aquele que é, mas eu não sou só isso que vocês já conhecem. Aquele que era, isso é, eu já fui apresentado no passado, e vamos falar mais um pouco sobre isso adiante, e aquele que há de vir. Além de significar que ele é eterno, que ele existe, que ele sempre existiu, também está dizendo que Deus está se revelando para nós progressivamente. Deus se faz conhecer pelas ações que ele realiza na sua vida e no mundo, no dia a dia. Por isso que ele se apresenta como eu sou, como aquele que é. Talvez a tradução mais literal, no modo imperfeito, Deus está dizendo: eu estou sendo.
eu estou me revelando para vocês nesse exato momento. Para Moisés, ele está dizendo, olha, eu estou sendo Deus agora. Você não ficou maravilhado ao ver essa sarça arder e não se queimar? É eu que tenho poder para isso. Eu estou sendo revelado, mas eu sou muito mais do que isso. Eu ainda vou me revelar mais e mais. E você vai me conhecer ainda mais e mais, Moisés. Aí você pode colocar seu nome também. Deus está se revelando através daquela sarça ardente, revelando o seu brilho, revelando a sua glória, revelando o poder que ele tem sobre a criação, não permitindo que aquela árvore se consuma pelo fogo. Mas Deus também está se revelando como um Deus que se relaciona com o ser humano e que, mesmo sendo Deus glorioso, ele se importa com o ser humano, ele se importa com você. Olha o que ele diz, ou o que Deus declara lá no versículo 7. Eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. Eu não sei o que você está passando. E se você está passando por aflição agora, esse Deus Todo-Poderoso, ele está vendo a sua aflição. E ele continua dizendo, eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. É um Deus que sabe do nosso sofrimento, da nossa dor, da nossa angústia, dos nossos medos, das nossas preocupações. Ele não é um Deus que não está nem aí para nós. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. É um Deus que se importa a ponto de agir. Nós sabemos que Deus agiu de várias maneiras. Uma das maiores revelações de Deus e uma das maiores ações de Deus em nosso favor foi quando ele desceu na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sendo Deus, se encarnou para salvar pecadores como nós. É por isso que em Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3, nós temos a seguinte verdade e declaração, né? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, aos nossos profetas. Falou com Abraão, Isaque e Jacó, falou com Moisés. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Jesus desceu, porque ele viu a nossa miserabilidade, a nossa necessidade de perdão, de relacionamento restaurado com Deus. Ele desceu para pagar o preço dos nossos pecados. E ele ressuscitou e agora ele está sentado à direita da majestade nas alturas. Os ensinos e as ações de Deus, os ensinos e as ações de Jesus revelam exatamente quem Deus é. É por isso que quando Filipe, depois de andar 3 anos com Jesus, ele chega para Jesus e pede assim, mostra-nos o Pai. Jesus faz uma declaração bem simples. João 14:9 diz, Filipe, há tanto tempo estou convosco, não me tens conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Essa afirmação, há tanto tempo estou convosco, ele está dizendo, Filipe, você está vendo há anos o que eu estou fazendo. Você está vendo a minha maneira de agir, a minha maneira de falar, a minha maneira de pensar. Você está vendo como eu me importo com o povo. É assim que eu sou. É assim que Deus é assim que o Pai é. Então Deus se faz conhecer pelas ações que Ele está realizando no dia a dia. Mas o Eu Sou também nos ensina que Deus se faz conhecer
pelas ações que realizou no passado. Eu sou o que sou. No imperfeito pode ser traduzido eu era o que era, ou eu sou o que fui, ou eu continuo sendo o que já fui. É isso que significa. Deus está dizendo, olha, Moisés, eu já me revelei no passado. Eu sou o Deus dos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. É por isso que lá em Isaías nós temos uma exortação para o povo de Israel, já bem tempo para frente, né? Bem depois de Moisés, mas serve para nós também. Diz assim, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. E olha o título aí, eu sou Deus, e não há outro. E ele repete, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Por isso que eu sou Deus e serei mostrado, revelado para frente. O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus é eterno e onipotente. Por isso que ele se apresenta aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. E ele completa a sua apresentação para Moisés e também para nós, dizendo que Moisés, você, Israel e o mundo vai me conhecer pelas ações que eu vou realizar em favor de Israel no futuro. Eu sou o que sou, ou eu sou o que serei. Alguns rabinos traduzem esse termo dizendo, eu serei o que serei, isso é, eu vou mostrar para você, Moisés, e vou mostrar para o povo, através das minhas ações, daqui a pouquinho, daqui a algum momento. Vocês vão ver tudo que eu vou fazer lá para o Egito. Então, quando Deus se apresentava, ou se apresenta para Moisés como eu sou o que sou, e se apresenta como Deus, né, de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus está dizendo o seguinte, olha, agora eu vou cumprir tudo aquilo que eu prometi há algumas centenas de anos atrás. E eu vou mostrar para você e para o povo de Israel quem é que eu sou de verdade. Deus está dizendo, olha, você, Moisés, e o povo vai me conhecer, porque eu mostrarei para eles o que eu sou. E nós vamos passar um bom tempo juntos. E lá eu vou mostrar para vocês todo o meu poder. Deus é tão magnífico que nenhum ser humano tem capacidade de conhecê-lo plenamente e perfeitamente enquanto estiver nesse corpo. Deus vai demonstrar o que é para nós ao longo da nossa vida. Nós vamos precisar da nossa vida toda para conhecer a Deus, ele vai se revelar para nós como ele tem se revelado. Deus está afirmando para Moisés e para o povo que daquele momento em diante, ele será para Moisés e será para os israelitas aquilo que ele prometeu que seria aos seus antepassados. Deus vai cumprir as promessas que tinha feito aos seus descendentes. E para começar a cumprir essa promessa, ele vai ter que tirar o povo, né, da escravidão de uma das nações mais poderosas daquela época e vai levar aquele povo para a melhor terra que existe naquela região. Deus está afirmando que também será conhecido e será entendido através dos seus atos de libertação, salvação e revelação, porque Deus vai se revelar também, né, através de Moisés. Deus está afirmando que será conhecido através do método ou dos métodos que ele vai usar para libertar o povo da escravidão. Deus está falando para ele, olha, você vai ver o que eu vou fazer com o povo do Egito. Deus está falando dos seus milagres. Deus está dizendo, vocês vão ver que eu sou um ser que não existe outro igual. Eu vou me revelar através das pragas lá no Egito. Eu vou me revelar ao transformar água em sangue. Eu vou me revelar ao mostrar que eu controlo e multiplico rãs, moscas, piolho. Eu vou me revelar mostrando que eu controlo toda a natureza. Vai cair chuva de pedra, vai cair saraiva, vai cair fogo. Eu vou me revelar mostrando que eu controlo rios e mares. Vocês vão ver
Vocês vão passar por no meio do rio, por meio de mares. Você consegue imaginar quando você ouve isso? Como Deus é poderoso, e Ele é o mesmo. O Deus que nós estamos orando hoje, pedindo que Ele nos ajude, pedindo que Ele nos guarde, pedindo que Ele nos proteja, é esse Deus. E é esse Deus que deve ser adorado. Ele só pode ser adorado se nós lembrarmos desses feitos. Se nós lembrarmos das promessas que Ele fez no futuro, e ainda não cumpriu, mas serão cumpridas. Ele é o Deus que vai derrubar aqueles muros de Jericó, que vai fazer com que Josué, desculpe o que eu vou dizer, né? Josué e o povinho de Israel, derrotando 10 reinos. Ele é esse Deus. É esse Deus que, para que o povo tivesse uma vitória absoluta, fez o sol e a lua parar. Por isso que ele está dizendo, eu serei o que serei, Moisés, você e o povo vai ver quem eu sou. Deus se revelaria como sendo santíssimo através dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos revelam a santidade, a pureza, a sabedoria de Deus. Deus se revelaria como sendo um Deus justo, que pune o pecado de incredulidade, fazendo com que o povo peregrine 40 anos no deserto, porque deixou de confiar nele, por causa do medo que havia gigantes, como se aqueles gigantes eram que nem pulga para Deus, mas o povo foi incrédulo naquele momento. Às vezes nós fazemos de Deus, desculpe dizer, bem menos do que Ele é. Queridos, todos os problemas que nós enfrentamos, todas as lutas que nós temos, todos os medos que às vezes vêm sobre nós, isso acontece porque a gente acha que tudo isso é gigante. Na verdade, nós temos que ver isso como pulgas, como piolhos diante de um Deus Todo-Poderoso. Por isso que nós podemos adorá-lo e por isso que a gente pode correr para Ele. Deus se revelaria como um Deus amoroso. Ele é justo, mas Ele é amoroso, Ele é misericordioso. Ele cuidou do povo durante todos esses 40 anos. Ele fez brotar água de pedra. Deus se revelaria como Deus amoroso e misericordioso, alimentando o povo com maná. E até quando o povo foi rebelde e pediu carne, Deus, na sua infinita misericórdia, deu carne para o povo também. E Deus cuidou também da roupa deles. Durante 40 anos, aquela roupa não apodreceu, não se desgastou, não ficou velho. Resumo, Deus deve ser glorificado. E Deus resume a sua ação em favor do seu povo, em nosso favor, ao se apresentar para Moisés dessa forma: eu sou o que serei, ou eu sou o que sou, ou serei o que serei. E há 2 textos bíblicos que resumem a ação de Deus. Êxodo capítulo 33, versículo 19. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Deus está dizendo que tudo aquilo que Ele fará no meio do povo é por pura misericórdia, por puro amor. Porque, como nós, eles eram pecadores, incrédulos, não mereciam absolutamente nada de Deus. Mas Deus é bondoso e misericordioso. Êxodo capítulo 20, versículo 2 também resume Deus: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Deus é o Deus que nos tirou também da escravidão do pecado, graças ao Senhor Jesus Cristo. Eu encontrei um comentário quando estava estudando, né? E eu gostei muito da afirmação que esse comentarista fez, e eu vou ler. Ele diz assim: a revelação do nome, portanto, não é apenas uma verdade teológica profunda, é um apelo a uma resposta de fé
por parte de Moisés e do povo de Israel. Vou repetir. A revelação do nome, portanto, não é apenas uma verdade teológica profunda. É um apelo a uma resposta de fé por parte de Moisés e do povo de Israel. Ao se revelar, Deus demonstra o seu amor, Deus demonstra a sua misericórdia, Deus demonstra a sua bondade, porque Ele está dando uma oportunidade para as pessoas depositarem a sua fé nele. Para as pessoas pararem de acreditar em falsos deuses, em bobagens, e acreditar no Deus da Bíblia. Então, é muito importante que nós saibamos que Deus se revela em Apocalipse como aquele que é, aquele que era e a que há de vir, para que os descrentes também saibam da sua idolatria e se convertam a Ele, reconhecendo que somente Ele é o único Deus. Na época em que João escreveu o Apocalipse, aquela geração, como a nossa geração de hoje, também acreditava em falsos deuses. Naquela época, havia um ditado, havia, cuidado, né? Algo teológico que eles acreditavam. Eles acreditavam nessa frase que está aí: Zeus era, Zeus é e Zeus será. Assim como na época de Moisés, naquela época todas as nações eram idólatras. Isso é, toda a humanidade era idólatra. A humanidade na época de Moisés era caracterizada pela ignorância a respeito do verdadeiro Deus e, consequentemente, adoravam outros deuses. Na época de João não era diferente. A maioria das pessoas eram adoradores de vários deuses, vários falsos deuses. João está escrevendo para uma cultura grega. Os gregos adoravam vários deuses. O principal deus dos gregos era Zeus. Por isso que tem um outro escrito que afirma o seguinte: Zeus é o primeiro, Zeus é o último, Zeus é a cabeça, Zeus é o meio, é de Zeus que vem todas as coisas. E é por isso que Deus ordena, Deus inspira João a escrever Apocalipse, no qual Deus agora faz questão de se apresentar. Eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Deus está afirmando e pedindo para os cristãos também propagarem essa verdade. Ele é o único verdadeiro Deus, não há outro. Não é Zeus o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é o Deus do Antigo Testamento e é o Deus dos cristãos. E é por isso que Deus se apresenta como aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Deus quer que os ouvintes saibam que Ele é Deus. Ele quer que os ouvintes saibam que eles estão sendo enganados na sua idolatria. Outro exemplo da idolatria da época foi o que escreveu Plutarco. Plutarco era um filósofo grego contemporâneo do apóstolo João. Esse filósofo viveu entre o ano 46 e o ano 120. E João está escrevendo provavelmente no ano 100. Então, Plutarco era um filósofo bem conhecido na época, estava exercendo, a sua filosofia. Num dos seus escritos, ele afirma que no santuário de Minerva, e Minerva aqui é Íris e Osíris, então naquele santuário tinha a seguinte inscrição: Eu sou aquele que tem sido, é e será. Significa que Deus se revelou a João dessa forma e o inspirou a escrever esse título para mais uma vez lembrar os cristãos e afirmar para os descrentes que o Deus do Antigo Testamento e o Deus dos cristãos é o único e verdadeiro Deus. Zeus não é Deus, Íris não é Deus, Osíris não é Deus, outro não é Deus. Deus se apresenta como aquele que é, que era e que há de vir, também para mostrar
aos descrentes daquela geração idólatra e de todas as gerações futuras, que tinham que abandonar a sua fé nos falsos deuses e depositar toda a sua confiança no Deus que se apresenta na Bíblia. E eu vou afirmar isso até que Deus me dê fôlego. O verdadeiro Deus é o Deus da Bíblia. Ele se apresenta como ele é através da sua palavra. E é importante, Deus está dizendo, é importante que vocês saibam atribuir a outros predicados que são exclusivamente meus, Deus está dizendo. Isso é idolatria. Eu odeio idolatria. Idolatria precisa ser arrependida. É isso que Deus está dizendo. Idolatria precisa ser abandonado, porque não há outro Deus. Hoje, muitos deuses falsos existem porque foram inventados pelos seres humanos. A cultura brasileira, por exemplo, é um pandemônio, é um sincretismo, né? Muitos que afirmam que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que creem no Espírito Santo, né? Que creem na Trindade Divina, ao mesmo tempo estão recorrendo a outras entidades para conseguir ajuda, proteção e salvação. Isso é idolatria. A Bíblia afirma que há um só Deus. Por isso que é somente nele que nós devemos depositar a nossa confiança, a nossa esperança. Devemos depender somente dele. Somente a ele devemos recorrer para sermos consolados, para sermos perdoados, para sermos salvos dos nossos pecados. Você quer ser salvo da condenação eterna? Você quer ser salvo da culpa, da dor, do medo? Você precisa depositar a sua fé somente no Deus da Bíblia, somente no Senhor Jesus Cristo. Somente a ele devemos recorrer. A idolatria se manifesta quando a gente ora, quando a gente louva, quando a gente adora qualquer outra pessoa ou qualquer outro ser que não seja o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Qualquer outro que você faz isso é idolatria. Somente o Deus da Bíblia é o verdadeiro. Somente ele deve ser glorificado, adorado, reverenciado, homenageado. Somente diante dele nós devemos nos curvar. Eu sou o que sou. É assim que Deus se apresenta. Ou, eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou aquele que sempre existe e sempre existiu. Eu sou o autossuficiente, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou aquele que é vivo e eu sou a fonte da vida, e eu sou muito mais do que isso. Em contraste dos deuses sem vida, inventados por seres humanos que vocês estão adorando, é uma maneira de Deus se apresentar através de Apocalipse. Então, amados, conhecer o verdadeiro Deus gera verdadeiros adoradores de Deus. Para ser um adorador agradável a Deus, você precisa estar se aprofundando no conhecimento e no seu relacionamento com Deus. Crescer no conhecimento de Deus é a necessidade mais nobre, mais sublime que uma pessoa tem, por isso deve desejar. Crescer no conhecimento de Deus é uma necessidade que nós temos e garante a maior de todas as bênçãos. Garante a bênção de ter Deus como seu Pai por toda a eternidade. Deus é eterno e onipotente. Deus é aquele que está agindo o tempo todo. Deus é aquele que já se revelou através das coisas passadas, é aquele que está se revelando a nós diariamente através do seu cuidado, da sua proteção, é aquele que ainda vai se tornar conhecido pelas coisas que vai realizar no futuro. E você quer saber o que é? Leia o livro de Apocalipse, tem muito detalhe daquilo que Deus ainda será. Deus também deseja que os descrentes abandonem a incredulidade e a idolatria e o reconheçam como o único Deus e Salvador. Por isso, a Bíblia faz afirmações como essa que eu vou ler. João 17,3.
É um dos meus textos prediletos, né? Enquanto eu estou pregando sobre Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. 1 João 5,11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Apocalipse foi escrito da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Deus deseja que a idolatria e a incredulidade seja abandonada, para que no lugar da idolatria seja ocupado o verdadeiro Deus, Senhor e Salvador. Eu quero encerrar essa mensagem lendo o primeiro mandamento que eu sou o que sou deu para o seu povo, para que o povo o reconheça como único Deus. Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 6 está escrito assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Porém, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos orar. Obrigado, querido Deus, por nos amar. E nos amar tanto que se revelou a nós. O Senhor se revela através da tua palavra. E graças ao teu Santo Espírito, nos capacita a acreditar, a te reconhecer e a nos rendermos ao Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por essa obra maravilhosa. Obrigado, Senhor Jesus, por nos amar, por estar advogando a nossa causa hoje, por estar cuidando de nós, por nos perdoar, por nos guardar, por nos proteger. Ajuda-nos, ó Deus, a conhecer o Senhor cada vez mais e melhor, para que possamos, através das nossas vidas e não somente através dos nossos lábios, sermos adoradores ao Senhor. Adoradores quando nos reunimos, adoradores quando estamos sozinhos, adoradores quando estamos no mundo de pecado. Ajuda-nos também a entender que nós existimos, ó Pai querido, para ajudar as pessoas a reconhecerem a idolatria e a incredulidade em que vivem, para que possam se render ao Senhor Jesus Cristo e assim também se tornarem teus filhos. Ajuda-nos, ó Pai querido, a vivermos de forma agradável ao Senhor, até que a trombeta toque para a tua honra e tua glória. Pedimos isso em nome daquele que morreu e pagou o preço dos nossos pecados, Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém.